E aí, nação tricolor, fala família Tricolaça FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área, para a gente bater aquele nosso papo tradicional de final de semana, fazer um compilado das principais notícias aí da semana do São Paulo. São Paulo que já retornou aos treinamentos, fez a primeira semana de treinos mais intensificados lá no CT da Barra Funda. Rogério Ceni já conheceu os novos contratados, né? Alguns deles como Jandrei, Rafinha, o próprio Alisson já estão treinando, né, junto dos demais companheiros. Patrick estava lesionado, ainda, pelo que eu vi, ainda ele não está junto do elenco, né? E o Nicão também já está treinando, né? Já está junto dos demais companheiros de equipe e já estão fazendo os treinamentos, tanto físico quanto táticos, quanto técnicos. Então o Rogério Ceni vai conhecendo melhor aí os novos comandados e vai começando a desenhar essa equipe do São Paulo, né? A gente não teve ainda imagens, não tem ainda uma confirmação de qual será esse time, mas é bem provável que o Rogério Ceni vai escalar o São Paulo num 4-3-3 ou num 4-2-3-1, vai variar mais ou menos isso na tática do São Paulo. E aí a gente tem uma confirmação, né, desse esquema tático mais consolidado pelo Rogério Ceni, a gente vai trazer aqui as informações para vocês. Bom, fazendo um resumo, né, de que foi a semana terminou com a saída de negociação do São Paulo quanto a Soteldo. Era uma negociação muito difícil, o São Paulo estava sim contando com um parceiro para pagar boa parte dos vencimentos do Soteldo, que ganha cerca de 2 milhões de reais aproximadamente lá no time do Canadá, no Toronto. E o São Paulo, obviamente, com a grave crise financeira que enfrenta, não teria condições de arcar esse custo mensal. E aí precisava dessa ajuda, mas mais do que isso, o imbróglio estava na relação de Toronto em termos de dívida com o Soteldo. Então o Soteldo teria um tempo de contrato e o Toronto, com o direito de imagem que ele teria a receber durante esse contrato, se ele rescindisse ou se ele saísse do Toronto agora, ele queria todo esse valor para ele, e aí é um valor exorbitante, o São Paulo não teria como custear isso, e aí estava todo esse imbróglio, o São Paulo deu a cartada final, e aí ficou aquela morosidade, o São Paulo se retirou da negociação, no meu modo de entender, acertadamente. O Soteldo é um grande jogador, mas não dá mais para fazer loucura, que nem a gente fez com o Hipócrita Alves, o Daniel Vovô Olímpico Alves, o pior jogador da espécie que já passou no São Paulo Futebol Clube. Não dá pra gente fazer outra cagada como aquela. Então entendo que o São Paulo acertadamente sai da negociação para não comprometer mais ainda os seus gastos, né, que já estão bastante comprometidos. São Paulo fez uma certa limpa, uma certa faxina, saiu mais de 10 jogadores, chegaram 5, né? 5 bons nomes. Eu acredito que o São Paulo conseguiu, diante da dificuldade, da complexidade de se contratar novos jogadores, por causa desse contexto financeiro complicado que o São Paulo se encontra. Eu acho que o São Paulo, de certa forma, conseguiu se fortalecer de forma criativa, de forma inteligente. É claro que não é um super time, é claro que não vai brigar na primeira prateleira com Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, é óbvio que não, a gente tem que deixar as nossas expectativas um pouco mais para a realidade, mas eu acho que dá para fazer um bom ano, acho que dá para a gente fazer uma boa temporada. São Paulo tem tudo para brigar pelo bicampeonato do Campeonato Paulista, São Paulo tem tudo para fazer um bom campeonato brasileiro, a gente de repente brigar por vaga direta na Copa Libertadores, entre os 5, 6 primeiros. Dá pra gente ir longe na Copa do Brasil e dá pra gente ir longe também na Sul-Americana. Eu acho que dá pra ser um ano mais interessante do que foi 2021, né? E aí a outra novela que tá se arrastando é a novela Pablo, né? A novela Pablo já ganhou alguns capítulos, Ceará, e ele simplesmente virou de costas pro clube nordestino. O Santos se interessou, ele simplesmente bateu a porta na cara da diretoria do Santos. E agora tudo indica que ele tá querendo sim, ele já percebeu que o São Paulo não o quer no time principal e nem no elenco, não faz parte dos planos de Rogério Ceni, e aí não tem como ele ser mantido, né? Esse cara precisa ser negociado, não tem mais clima, a torcida do São Paulo não engole mais tanto o Pablo quanto o Vitor Bueno, quanto o Éder, né? O rolha de poço do Éder, não tem mais como a gente manter esses caras no elenco. Então o Pablo, que é o primeiro aí que provavelmente vai vazar do São Paulo, já entendeu isso.
e está querendo retornar para o Atlético Paranaense, o clube que ele teve mais projeção, onde ele jogou melhor o futebol dele, onde ele apareceu a nível nacional. Então ele está querendo voltar, só que o São Paulo quer uma compensação financeira do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense quer ele de graça e o São Paulo bancando partes do salário. Ele já sinalizou que ele pode sim abrir mão do que ele teria para receber do São Paulo, porque ele teria mais 2 anos de contrato, 2023, 2022 inteiro e 2023 até o final do ano. Então, e aí ele abre mão disso, mas ele quer receber os vencimentos dele, os direitos de imagem, parte do salário que o São Paulo deve a ele desde o começo da pandemia, quando o São Paulo reduziu o salário dos seus jogadores. Então tá esse imbróglio, gente, mas pelo que eu vi das entrevistas do Júlio Casares, eu acho que o São Paulo está em pé de conseguir negociar isso e fazer essa rescisão de contrato em breve. Acho que nos próximos dias a gente vai conseguir ter esse livramento do Pablo. Veio por 26 milhões de reais por causa daquele cancerígeno do Leco, de Alexandre Pássaro e de Raí. Esses 3 nomes a gente não pode nunca esquecer. Porque se o São Paulo está nessa situação drástica que o São Paulo está financeiramente falando, é muito por causa desses caras, por causa desses desgraçados desses caras que deixaram o São Paulo na lama, que fizeram loucuras, que não tiveram a responsabilidade financeira de deixar o São Paulo saudável financeiramente. Esses caras fizeram loucura, jogaram pra torcida e hoje o São Paulo tá na lama financeiramente por causa desses 3. A gente não pode nunca esquecer isso. Então o São Paulo agora tá tendo que aliviar prejuízos, não é nem retomar a grana investida, que isso é impossível. A gente está tendo que diminuir prejuízos que esses 3 desgraçados conquistaram, fizeram o São Paulo ter. E é isso, gente. São Paulo se preparando, fazendo os treinamentos. Muitos jogadores de Covid. Hoje Miranda e Gabriel Neves já retornaram. Anteontem o Caleri e o Thiago Volpi também já haviam retornado também a fazer os treinamentos, testaram negativo. Aos poucos os contaminados estão retornando para conseguir treinar junto dos companheiros. E a gente vai ver qual time o Rogério Ceni vai botar em campo. Eu acho que Nicão, eu acho que Patrick, eu acho que Rafinha, esses caras vão ser titulares, né? E eu acho que ele vai compor ali com Caleri, o Luciano, que tá com uma contratura muscular, né? Parece que não preocupa tanto para fazer a estreia no Campeonato Paulista, ele sentiu ali de fato uma lesão muscular na panturrilha e tal, mas parece que é algo, não é um grau tão sério. Eu acho que ele vai conseguir retornar a tempo de estrear pelo São Paulo no Paulistão, no dia 27, contra o Guarani fora de casa em Campinas, lá no Brinco de Ouro da Princesa. Então vamos aguardar, vamos ver o que o Rogério Ceni consegue montar aí com esse elenco que, no meu modo de entender, está mais forte, está mais competitivo, é um elenco de mais caráter, pelo menos no nome ali, na teoria, é um elenco de mais brio do que aquele elenco bunda mole do ano passado que a gente tinha. E aí hoje, né, vamos torcer com tudo na Copinha, São Paulo e São Caetano. São Paulo enfrenta o São Caetano no Anacleto Campanella às 9h30 da noite, jogo válido pela 3ª fase, São Paulo ganhando passa para as 8ª de final. Ontem as galinhas já deram adeus, agora precisa o Palmeiras sair, né? O Palmeiras precisa ser eliminado porque a piada precisa continuar. Tanto na Copinha quanto no Mundial, a gente tem que torcer aí contra as pepas. É isso, galera. Aguardo os comentários de vocês. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho aqui para sempre receber novas notificações. E a gente se vê nos próximos dias, analisando o São Paulo, trazendo informações da Copinha, sempre aqui batendo o nosso papo, que é sempre gostoso, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Vamos São Paulo!